Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheile, professora de Geografia, e sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje, vamos dar uma aula sobre ali, o módulo da Geografia Geral, sobre a Geologia, parte 1, que nós vamos tratar nesta aula somente a estrutura interna da Terra e as placas tectônicas. Então, vamos lá comigo? Bom, o que é a estrutura interna da Terra? Deve-se haver ali uma estrutura para sustentar ali aquela base ali externa. Veja bem que agora eu vou falar sobre a parte interna. Não confundam a parte interna com a parte externa. A parte externa é ali que engloba a hidrosfera, a atmosfera, litosfera. Então, nós vamos falar sobre a parte interna da Terra. Então, a partir ali do desenvolvimento das técnicas, das tecnologias, a partir ali do furo, da sondagem ali, que foi ali um aprofundamento ali no planeta Terra para se estudar ali o seu interior, atingiram ali somente 12 quilômetros de profundidade. E, a partir dessa sondagem, perceberam que a Terra ela é composta ali por 3 camadas, que são a crosta, que é a parte mais que pega a litosfera, ali a parte externa. Nós temos o manto e o núcleo. O manto ele foi dividido em 2, o manto interno e externo, e o núcleo também, interno e externo. Dessas três camadas, a mais fina aí é a litosfera, a crosta terrestre. Em comparação às demais camadas, ali ela é a mais fina, aqui, como vocês podem perceber aqui na imagem. E essa crosta ela é dividida em duas crostas, a oceânica e a continental. Vamos ver a característica de cada um. Aqui, através desse esquema, dá para perceber assim, melhor como é a formação ali dessa parte interna da Terra. Aqui nós temos o núcleo interno, possui alta ali, temperatura. Nós temos o núcleo externo, nós temos o manto interno e nós temos aqui o manto superior. E vem a crosta, que fica ali a litosfera, que é a parte rochosa ali da Terra. Essa se divide em duas, a crosta oceânica, que é onde estão os oceanos, e a crosta continental, que é onde estão ali as montanhas. Na parte da crosta oceânica, que é mais fina, e na parte da crosta continental, a sua espessura ali é maior. A oceânica é mais ou menos 7 quilômetros, e a do continental ali de 24, mais ou menos, quilômetros. Aqui é um esquema mais assim, específico, mostrando o detalhamento aqui dessas duas crosta. Elas estão divididas em, como eu falei, em continental e oceânica. A continental ela é formada, atenção, gente, que é bastante cobrada essa questão, essa composição geológica, essa formação geológica, os tipos de minérios, os minerais, os tipos de rochas que cada uma compõe, que são diferentes, não são a mesma composição rochosa. A crosta continental ela é formada ali de silicatos aluminosos e tem uma composição global semelhante ali do granito. Então, aqui, oceano, aqui é o granito. E mede de 25 a 50 quilômetros de espessura, e onde ocorre ali as ondas sísmicas primárias. E a crosta oceânica ali, que tem uma espessura de 5 a 10 quilômetros de espessura.
ela é composta ali pela rocha chamada basalto. Então, atenção. A crosta continental é formada de granitos, silicatos, ali, os minerais ali, silicatos aluminosos, e a crosta oceânica é formada pelos basaltos, que tem uma espessura menor, e a continental, uma espessura ali maior. Na crosta oceânica, nós temos também bastante mineral chamado de ferro, nós temos bastante ferro. E nela as ondas sísmicas ocorrem de menor ali, velocidade, de 7 km por segundo. Então, um resumo novamente. Crosta continental, constituída aí por granitos, tem uma maior espessura. Crosta oceânica, formação basalto, uma menor espessura. Então, logo abaixo da crosta, nós temos o manto. O manto ele é dividido em duas, ali, o manto interno e o manto externo. Ela é a camada mais espessa da Terra. Ela possui uma espessura de 2.950 quilômetros e que se formou ali há mais ou menos 3,8 bilhões de anos. Como eu disse, o manto ele é dividido em manto superior e o manto interno, ou externo e interno. O superior ele vem logo abaixo da crosta, que tem uma temperatura ali relativamente baixa, ali, 100 graus Celsius, e uma consistência similar à da camada acima. Vamos ver o que o esquema mostrando. Veja bem que o manto, temos o manto interno ou inferior e o superior ou externo. O manto superior ele tem ali a temperatura de 100 graus Celsius. Já o interno, por estar mais próximo ali do núcleo, que tem uma alta ali, temperatura, já é bem maior do que o manto superior. Sobre o manto ali é que se movimenta ali as placas tectônicas, porque os mantos eles têm ali uma formação ali, composição pastosa, devido ali às correntes de convecção que causa ali o movimento das placas tectônicas. Isso ocorre devido à alta pressão vinda ali do interior da Terra, que é uma alta energia, alta pressão, que faz esse movimento e onde as placas tectônicas elas se movimentam. Vamos agora à deriva continental. O que é essa deriva continental? Um famoso geólogo alemão acreditava que, chamado ali Alfred Wegener, que acreditava ali que os continentes que se encontram, como se encontram atualmente ali divididos, há milhões de anos ali atrás, ele se encontrava em um só continente, um único continente que o autor chamou de Pangeia. Na época, a comunidade científica não ali deram muito crédito à teoria do Wagner, porque achava que esse homem, digamos assim, esse homem está doido, os continentes se movimentam. Para esse geólogo, esses blocos rochosos, eles se movimentavam ali. Na época, não tinha ainda a teoria ali das placas tectônicas, não tinha esse conhecimento ainda. Então, ele achava que as placas se movimentavam ali como assim, em cima de água, assim, mais ou menos, como o barco ali se movimentando. Então, a comunidade científica não aceitou essa teoria do Wegener. Gente, desculpa, é Wegener. Ele criou essa teoria deriva continental em 1912. Então, que ele defendia que havia só um continente, a Pangeia. E com os movimentos ali dos blocos rochosos, o continente foi dividido ali em dois, parte norte e parte sul. Norte ali, Laurásia, e a parte
sul a Gondwana. Então, como eu disse, essa teoria dele foi ignorada. E quais foram assim, os argumentos, os pontos que ele utilizou para acreditarem que havia, sim, esse movimento? Primeiro, os continentes parecem que se encaixam como um grande quebra-cabeça. Veja bem aqui, nesse do mundo mais moderno, aqui que está afastado, a América aqui se encaixa na África aqui. Assim como a América aqui do Norte se encaixa aqui na Europa. Então, se vocês observarem, dá para perceber que eles se encaixam. Então, eu imagino que o geólogo olhou um mapa mundi e percebeu, eles se encaixam. E um outro critério que ele utilizou-se, foi os fósseis de animais e de plantas. Ele percebeu que os fósseis que contém aqui na América do Sul são os mesmos que contém ali na África. E também composição mineralógica, a composição rochosas. Percebeu que, por exemplo, o tipo de véio de quartzo que tem aqui na América do Norte é o mesmo que temos aqui na Europa. Então, os critérios utilizados por ele foram que os continentes se encaixavam como um grande quebra-cabeça, segundo os fósseis de animais e plantas, e os tipos de minerais e das rochas, que eram ali parecidos. Então, ele concluiu que, anos atrás, milhões de anos atrás, havia um só continente, a Pangeia. Passado o tempo dos anos, que há um movimento desses blocos rochosos, que lembrando que na época ainda não tinha ali a teoria das placas tectônicas, se movimentaram dividindo ali entre norte e sul, norte a Laurásia, sul a Gondwana. E hoje, como se encontra moderna, que hoje como se encontra, todos esses continentes divididos, aqui as Américas que se encontraram e se juntaram. Deixa eu ver o mapa mais à frente, se explica. Que se juntaram, aqui a Oceania, aqui a Austrália se separou aqui da Antártica, que era tudo aqui junto. A Pangeia, como é que era a Pangeia? A América do Norte estava ligada ali à Ásia, juntas. A América do Sul ligada à África. A Índia perfeitamente se encaixava na África e na Austrália, que formava, então, um só continente que se chamava Pangeia. Não esqueçam, porque é uma questão que cai bastante no Enem, que são bastante cobrados, essa questão das placas tectônicas, da deriva continental. Em seguida, vamos falar das placas tectônicas, em que eles perguntam ali quem criou essas teorias, porque nos estudos da geografia física, sempre é importante seguir uma teoria, porque não surge do nada, né? Temos que se basear ali em um estudo, em uma teoria que muitos geógrafos, geólogos, autores, né, que estudaram, se dedicaram para nos dar uma informação de como era antigamente, né, há milhões de anos atrás, porque nós não podemos acompanhar o tempo geológico, que é diferente do tempo histórico. Então, há 180 a 200 milhões de anos, mais ou menos, iniciou-se a fragmentação da Pangeia, que se formou ali, como já falei, 2 supercontinentes, a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul. E, finalmente, a distribuição
atual dos continentes, aí que ocorreu mais ou menos há 65 milhões de anos. Olha como nós não acompanhamos esse tempo geológico, que eu acho que o homem chega a mais ou menos 100 anos ali, eu acho, mais ou menos, e olhe lá. Então, atualmente, que antigamente era mais tempo aí. As Américas se juntaram finalmente, que as Américas se juntaram. A Austrália se separou da Antártica, se separaram. Tem até uma setinha aqui mostrando a separação. A Índia chocou-se com a Austrália. Esse chocamento desenvolveu, vamos ver lá mais na frente, os terremotos, os abalos sísmicos, formando ali a grande cordilheira Himalaia, a maior do mundo. E, finalmente, os continentes ficaram separados, como se encontra hoje em dia. A partir da teoria ali dos movimentos das placas tectônicas, diga-se que essas placas se movimentam pouco por ano, isso são questões de centímetro, que nós não conseguimos sentir aqui na Terra. Só quando elas se encontram, quando elas chocam, quando se deslizam uma na outra, quando se afastam. Que vamos ver mais lá na frente esses movimentos das placas tectônicas. E, finalmente, chegamos às placas tectônicas. Então, o geólogo que desenvolveu a teoria continental faleceu antes da teoria das tectônicas de placas. Eu acho que ele ficaria muito feliz em saber que ele estava certo. Então, como descobriram essas placas tectônicas? A partir ali dos movimentos ali das técnicas, ali como, por exemplo, a sondagem, descobriram, então, que com o objetivo de perfurar a Terra, só no sentido ali, com o objetivo ali de encontrar petróleo, gás natural, então perceberam ali que as placas tectônicas se movimentavam a partir ali dessa liberação de pressão, de pressão ali do núcleo ali sobre um manto, causando ali o movimento das placas tectônicas, que fica ali sobre um manto, sobre a astenosfera, a partir das correntes, que chamamos corrente de convecção. Esse é um ponto que nós estudamos lá em física. Estudem bem sobre essa questão. Quando vocês estudarem sobre convecção, vocês vão entender. Então, nós temos aí as tectônicas, que são esses blocos rochosos, que são os nossos continentes, que flutuam aí, que se movimentam. As placas, ora elas se movimentam, ora se colidem, ora se deslizam uma sobre a outra, ou ora elas se afastam. No Brasil, nós estamos no centro da placa sul-americana. Nós temos a placa de Nazca, aqui próxima aqui, da América do Sul. Essa placa de Nazca, ela se choca com a placa sul-americana, que forma ali a famosa cordilheira dos Andes. Nós temos ali, próximo do Brasil, outra placa ali do Caribe. Gente, como o Brasil está no centro de uma placa, nós não sofremos aqui os abalos sísmicos, apenas sentimos algumas vibrações ali, devido ao chocamento da placa de Nazca com a sul-americana. Então, observem a imagem. Então, foi criada essa teoria de placas tectônicas, que são os grandes blocos rochosos, que elas se movimentam ali, questão de centímetro ali por ano. Então, esse movimento dela demora milhares, milhões de anos. E nós, seres humanos, não conseguimos acompanhar aí, esse movimento das placas tectônicas. Aqui, esses pontinhos aqui, são os pontos de ocorrência aqui dos terremotos, que quando essas placas ali se chocam, causa aí esses abalos sísmicos, que chamamos de terremotos. E essas setinhas vermelhas estão indicando o movimento de cada placas tectônicas. Então, as placas tectônicas realizam 3 tipos de movimentos.
Divergente é quando as placas tectônicas elas se afastam uma da outra. Uma boa ideia assim, para vocês não confundirem é limite divergente. Divergente que usa o D e o I, que distancia uma da outra. Divergente distancia uma da outra. Se afastam. Limite transformante é quando elas se movimentam, se desliza ali uma sobre a outra, um movimento ali lateral. Movimento lateral, que a setinha está indicando. E o limite convergente. Esse limite convergente é quando as placas tectônicas elas se chocam uma com a outra. A placa ali mais densa, a mais pesada, que geralmente ali é a placa oceânica, lembra que nós temos ali continental e oceânica. A oceânica vai em direção ali ao manto, enquanto que a continental, a menos densa, ela recua ali, formando então as montanhas. É como se ela se enrugasse, formando ali as montanhas, que nós temos ali o mais famoso, a Cordilheira dos Andes, aqui, próximo aqui do Brasil. Vamos ver detalhadamente cada uma, aqui com esse esquema. A imagem não está tão boa, tem aí os pixels da imagem está estourada, mas dá para compreender. Aqui mostra que a parte... Vamos mudar a cor aqui da caneta, vermelho não está destacando. Vamos colocar mais... Vamos ver. Melhorou nada. Vamos mudar de cor mesmo. Aqui na azul. Quer apagar primeiro. Opa, apagou. Vamos lá. Opa, destacou. Então, aqui, a parte interna, aqui é onde funciona, onde eu falei para vocês, a corrente de convecção. Ali, como dentro, ali na parte do núcleo da Terra, ali tem altas temperaturas, causa, então, alta pressão. Essa pressão, alta pressão, que causa as correntes de convecção, que são os movimentos, que causam, então, os movimentos das placas tectônicas, em forma ali de círculo. Então, ela vai ali se movimentando, aqui essa seta mostra que os movimentos dessa corrente de convecção, devido ali à alta pressão, das altas temperaturas lá do interior da Terra. Então, isso faz com que os blocos rochosos aqui, que são as placas tectônicas que estão sobre o oceano, as oceânicas e as continentais, elas se movimentam. Então, nós temos aqui o movimento convergente, um exemplo aqui, que está sobre aqui o oceano, que forma a fossa oceânica. Nós temos as que se desliza, aqui um ponto aqui que mostra. Quando ela se desliza, forma geralmente falhas, né? Um acréscimo ali da crosta, no novo material da crosta, que vem ali do interior da Terra. Que sabemos que no interior da Terra nós temos o ferro, alumínio, o níquel, tudo esse processo, ele forma ali as rochas, ali, os minerais ali, que quando o magma aqui, que sai do interior da Terra, de alta temperatura, quando ele sai na superfície, o que acontece? Ele se torna sólida, porque já se encontra uma temperatura bem menos quente, né? Uma temperatura ali mais fria. Então, o que acontece? Fica sólida, aumentando então uma crosta, surgindo assim então um novo material rochoso. E o outro exemplo que nós temos é o convergente, que são as placas que se chocam. Aqui nós temos a oceânica e a continental. A continental que choca com a oceânica. A oceânica, que é a mais densa, mais pesada, desce para o manto, para a estenosfera, e a continental, ela se enruga ali com um impacto, a alta energia, formando então essas montanhas.
Entenderam? Oh, beleza. Então, como eu falei, com esse movimento ascendente, que chamamos do magma, que ele vem lá do interior do planeta Terra, com alta temperatura, e ao ser expulsa ali pelas forças, ela se torna mais sólida. Então, aqui é um tipo de limite, o exemplo de divergente. Quando esse movimento ascendente acontece, a Terra acontece, elas se afastam. Quando as placas elas se afastam, se ali, lembra? Divergente, se distancia uma da outra, abre ali um espaço para esse material sair do interior e para a superfície. Ao chegar na superfície com uma temperatura totalmente diferente que ela está ali acostumada, ela solidifica formando ali uma nova crosta, que chamamos de dorsal oceânica, exemplo, que são as falhas, nova crosta, novo parte ali, aumentando ali o material rochoso da crosta. Aqui nós temos um exemplo quando ocorre no oceano. Agora, o limite transformante, que é o movimento, transformante é o movimento que as placas tectônicas realizam deslizando uma sobre a outra, né? É um movimento ali lateral, que forma ali as falhas San Andreas, ali, que é a mais famosa. Um exemplo nós temos que aqui é San Andreas, que é a mais famosa. Então, quando as placas tectônicas elas se deslizam, causa ali uma falha, porque ela está se movimentando. Então, lembrando que esse movimento não ocorre assim de forma bem rápida ali, mas poucos centímetros por ano, como já falei para vocês. Mas esse pouco centímetro causa grandes estragos aqui no nosso planeta, como os terremotos. Então, imagine se essas placas tectônicas se movimentar de forma bem brusca, rápido. Eu acho que destruiria o planeta todo em só um movimento. Então, causa essa falha. São Andreas, que são São André, em português, fica lá na Califórnia, Estados Unidos. E aqui nós temos o movimento convergente, que é quando as placas tectônicas se chocam. A mais densa desce lá para o manto, a astronosfera, e a placa menos densa se ruga ali, essa parte que ela se ruga ali do chocamento, formando as montanhas. Que ao lado nós temos o exemplo das Cordilheiras dos Andes, que é uma das mais faladas. Esses dobramentos são lá na categoria estruturas geológicas, lá os dobramentos modernos que nós não temos no Brasil, lembram? Então, é isso aí, entendido os movimentos, não dá para confundir. Então, além desses fatores geológicos, que são os movimentos das placas tectônicas, esses movimentos causam os terremotos, também chamados de abalos sísmicos, que são esses grandes tremores passageiros na superfície, que são ali do movimento, que ao realizar esse movimento das placas tectônicas, causa ali esses terremotos. Então, aqueles países ali que ficam na borda ali das placas tectônicas que sentem mais esse terremoto. Já aqueles países lá que ficam no centro das placas tectônicas não sente tanto ali os terremotos, não tem ali os abalos sísmicos, por exemplo, que o Brasil, que está ali no centro da placa sul-americana. Então, a maioria dos países ali que se encontram nas bordas das placas tectônicas, que sentem mais esses abalos sísmicos, como os terremotos. Esses são fenômenos naturais, que podem ser encadeados por vários fatores, como a atividade vulcânica, as falhas geológicas, que eu acabei de falar para vocês, ali, que é do movimento lá de deslizamento ali das placas tectônicas, e principalmente pelo encontro das diferentes placas ali, que é quando elas se colidem.
Na zona de convergência pode ocorrer o encontro, como falei, da colisão delas, que a mais pesada, ali, a mais densa desce e a menos densa sobe aí, devido a essa pressão, esse desgaste de energia que propaga ali as ondas sísmicas, formando, então, os terremotos. Nós temos aqui vários exemplos aqui de terremoto, aqui a imagem, o grande estrago que causa aqui em nossas cidades, nas ruas, totalmente ali destruída. Então, ocorre mais ali terremoto ali na China, Japão. Temos aqui também no Chile. Esses terremotos, eles são medidos através da escala Richter. Então, quanto mais próximo de 10, é de 0 a 10, mais próximo de 10, maior é o terremoto. E o maior do mundo que ocorreu foi na década de 1960, lá em Chile, no Chile, que causou grandes estragos, numa escala 9,5, a escala Richter, que causou ali grandes temores de terra. Então, vamos lá para a questão. Vamos ver como o Enem e os vestibulares cobram essa questão. Como é cobrada. Então, vamos lá. Considere as afirmações abaixo sobre a teoria da tectônica de placas. Informação 1. A litosfera, de acordo com essa teoria, está fragmentada em placas rígidas que se movimentam. Informação 2. As placas tectônicas são movidas pela convecção do manto e a energia que vem do calor interno da Terra. Informação 3. Os limites das placas apresentam feições de grandes proporções, como estreitos cinturões de montanhas, cinturões de terremotos e cadeias de vulcões. Quais estão corretas? Então, vamos lá analisar. A litosfera, que é a parte rochosa da Terra, a crosta. De acordo com essa teoria da tectônica de placas, está fragmentada em placas rígidas que se movimentam. Essa informação ela está correta, que lembram, nós temos a teoria das placas tectônicas, que são as placas rígidas, as placas tectônicas, blocos rochosos, que elas se movimentam sobre o manto. Informação correta. 2. As placas tectônicas são movidas pela convecção do manto, e a energia vem do calor interno da Terra. Essa informação está correta. Lembra que eu falei para vocês que essas placas se movimentam pela convecção do manto, as correntes de convecção que vêm lá do interior, essa energia, esse calor que vem do interior da Terra. Então, está correta. Terceira. Os limites das placas apresentam feições de grandes proporções, como estreitos cinturões de montanhas, cinturões de terremotos e cadeias de vulcões. Então, ali no limite das placas tectônicas, na borda das placas tectônicas, quando elas se chocam, ou quando elas se afastam, ou quando elas se deslizam, elas formam essas grandes proporções, elas formam as grandes montanhas, elas formam ali os terremotos e também os grandes ali vulcões ali. Nós temos até aqui no mundo aqui as ilhas do Pacífico ali, que são uma área ali do Oceano Pacífico que forma grandes vulcões ali e que tem nada de Pacífico, né, com esses vulcões. Então, as 3 estão corretas. Então, a alternativa correta é a E. As 3 estão corretas. Enem 2012. De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente. Lustres balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas de alívio
alívio da tensão geológica. B, desgaste da erosão superficial. C, atuação do intemperismo químico, formação de aquíferos profundos ou acúmulo de depósitos sedimentares. Bom, está bem fácil essa. Os terremotos são causados principalmente ali nas áreas, como eu já falei, que estão ali na borda, nos limites das placas tectônicas. Quando ela se choca, há o alívio da tensão geológica. Chamamos de alívio da tensão geológica. Então, a alternativa correta é a A. Outra questão, a teoria da tectônica de placas explica como a dinâmica interna da Terra é responsável pela estrutura da litosfera, sendo incorreto afirmar. Atenção que eles querem a questão que está incorreta, que está errada. A litosfera é a parte rígida que compõe a crosta terrestre, é segmentada em placas que flutuam em várias direções sobre o manto. Está correta, né? B, o movimento das placas. O movimento das placas pode ser convergente ou divergente, aproximando-as ou afastando-as, ou ainda deslizando-as uma em relação à outra. Falamos lá dos movimentos, que são os 3 movimentos das placas tectônicas: divergente, convergente, transformante. Uma que colide, a outra que se afastam e a outra que se desliza. Então, essa informação está correta. C, a tectônica é responsável por fenômenos como formação de cadeias montanhosas, deriva dos continentes, expansão do assoalho oceânico, erupções vulcânicas e terremotos. Então, a tectônica vem lá das placas tectônicas e elas são responsáveis, sim, pela formação das cadeias de montanhas através do chocamento das placas, da deriva dos continentes, a expansão do assoalho ali, que é quando se desliza uma da outra, ali que vem o material lá do interior da Terra, que forma esse novo material rochoso. E também erupções vulcânicas, que principalmente lá na parte do Oceano Pacífico, lá a ilhas de Fogo. Então, a alternativa está correta. Ficamos com a D. O que diz a D? As placas continentais e oceânicas, que está ali abaixo do oceano, possuem semelhante composição mineralógica básica, uma vez que essas placas compõem a crosta terrestre. Ela está errada, por quê, professora? Porque lembra que eu falei para vocês que o continente possui um tipo de rocha, minerais ali, o granito, que é diferente da oceânicas, que é o basalto. Então, é ela que é a incorreta. Alternativa D. Temos uma outra questão. Com o desenvolvimento da teoria da tectônica de placas, fenômenos como a formação das cadeias montanhosas e das fossas submarinas foram melhor compreendidas. Com isso, sabe-se que a Cordilheira dos Andes se encontra em uma região da crosta terrestre que A, apresenta uma área de colisão de placas tectônicas, B, forma uma margem continental do tipo passiva, C, se situa em uma área de expansão do assoalho oceânico, D, apresenta uma área falhada pela formação de uma dorsal oceânica, ou E, coincide com limites divergentes de placas. Alternativa, eu falei bastante das Cordilheiras dos Andes. Então, a alternativa correta é as Cordilheiras dos Andes se formam a partir ali do chocamento da placa do Nazca com a placa sul-americana. Quando elas se chocam, a parte ali, a placa mais densa desce e a menos densa sobe
a que sobe forma essas cadeias de montanhas, que a placa do Nazca formou-lhe as cordilheiras dos Andes. Então, foi uma colisão de placas tectônicas. A alternativa correta é a A. Então, sempre atenção, quando eles pedem ali a errada ou a certa, vão por eliminação, que vai dar tudo certo. Então, pessoal, a nossa aula de hoje acabou. Vejo vocês na próxima aula. E atenção ali, direitinho ali, a parte da estrutura interna da Terra. Quais são as 3 camadas ali que formam a estrutura interna da Terra? São a crosta, o manto e o núcleo. A crosta se divide em crosta oceânica e continental, o manto superior e inferior, e o núcleo também, interno ali, e o externo. A partir daí, nós tivemos ali o surgimento de algumas teorias, porque sempre os estudos ali são baseados em algumas teorias. Nós tivemos ali do geólogo Alfred Wegener, sempre falo errado, gente, desculpa, Wegener, que formulou ali a teoria da deriva continental, que para ele assim, esse continente, há bilhões de anos atrás, formava um só continente, que era a Pangeia, que depois ali houve um movimento que separou ali Laurásia e a Gondwana, que parte norte, parte sul. E uma segunda teoria que falamos aqui foi a da teoria das placas tectônicas ali, que a partir do desenvolvimento das técnicas ali, conseguiram perceber que sim, que existiam esses blocos rochosos que se movimentam sob o manto ali, que é um material pastoso ali, que se movimenta devido às correntes de convecção ali, da alta pressão, do calor que vem lá do interior da Terra, que causa essa convecção, causando esse movimento das placas tectônicas, e que as placas tectônicas, ao se movimentarem, quando se chocam, quando se afastam, ou quando se deslizam ali uma sobre a outra, causa grandes abalos sísmicos, como os terremotos, formação também de vulcões ali, que temos ali na região do Pacífico, ali chamado Ilhas de Fogo, porque tem muitos vulcões lá. Então, é isso, pessoal. Obrigado por ficarem aqui comigo, e até a próxima. Tchau, tchau.